No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que eu faria se eu quisesse sair de 30% de gordura para 10% de gordura corporal em 3 meses. Eu me chamo Luiz e você está no canal onde eu falo sobre dieta, musculação e meio fitness no geral. Esse vídeo vai ser direto ao ponto, então eu vou acabar te falando algumas etapas que você vai ter que realizar nesse processo e você vai tentar seguir o máximo à risca possível, certo? A primeira etapa que eu altamente recomendo é você criar um espelho da responsabilidade. Essa foi uma técnica que eu aprendi no livro do David Goggins, o Nada Pode Me Ferir, que eu realmente acho que pode te ajudar no processo, principalmente antes de dar início realmente a ele, para você desenvolver uma melhor mentalidade. O espelho da responsa é o espelho onde você vai se olhar e ser honesto consigo mesmo, ser brutalmente honesto. Ou seja, se você se olha no espelho sem camisa e se vê gordo, você vai dizer, porra, eu sou gordo. É basicamente isso. E no espelho da responsa você vai colocar os seus objetivos. Ou seja, você vai colocar o percentual de gordura que você tá agora e o seu objetivo de percentual de gordura. E você todo dia, ao acordar ou antes de dormir ou em qualquer horário que você puder, você vai se olhar no espelho, ser verdadeiro consigo mesmo e vai falar se você tá correndo atrás do seu objetivo, se você tá indo realmente fazendo o que tem que fazer. Porque se olhando no espelho e sendo verdadeiro consigo mesmo, você vai acabar se autocobrando, certo? Então é para isso que existe o espelho da responsabilidade. Você vai passar a ser responsável pelos resultados que você tá tendo. Então é isso, a primeira etapa que eu quero que você faça é criar um espelho da responsa. E melhor ainda se você tiver a oportunidade de ler o livro, seja em PDF, seja o livro físico, para você entender melhor esse conceito. Mas tem vários resumos aqui pelo YouTube sobre como fazer seu espelho da responsa. Então agora chegou a hora da gente botar a mão na massa. A segunda etapa vai ser o começo da parte prática, e a gente vai ter que estabelecer o nosso déficit calórico. Não existe emagrecimento sem déficit calórico, beleza? Então vai ser a primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Para você descobrir suas calorias e o seu déficit calórico, eu recomendo que você pegue seu peso em libras e multiplique por 13. Normalmente eu recomendo entre 14 e 18, mas vamos pegar 13 para baixo para garantir que você esteja em déficit calórico, beleza? Então você vai multiplicar o seu peso em libras por 13. É muito importante que eu enfatize em libras, beleza? Não é em quilo corporal, é em libras e vai multiplicar por 13, que vai dar suas calorias de manutenção. Isso sem exercício, beleza? Então você vai fazer menos 500, que vai ser o seu déficit calórico. O resultado vai ser a quantidade de calorias que você vai consumir para emagrecer. Então é isso, já estabeleceu o déficit calórico. Com o déficit calórico estabelecido, você tem que ir para algum aplicativo de contagem de calorias, como o Fat Secret ou outros aplicativos que você vê na Play Store, colocar essas calorias como sua informação ali, ou seja, a quantidade de calorias que você vai consumir no dia, e ir marcando no aplicativo os alimentos que você consome durante o dia. Depois disso, automaticamente o aplicativo ele vai fazer a contagem de calorias que você consumiu e se bate com as calorias que você precisa consumir de déficit, que a gente acabou de ver agora. Feito isso, você já terminou a segunda etapa, que é o fundamental, que é estabelecer um déficit calórico. Lembrando que não dá para você prosseguir as próximas etapas sem cumprir uma de cada vez, beleza? Cada etapa vai ser essencial para o processo. Porque só nessas duas etapas, se você não criar a autodisciplina de olhar para si mesmo e ser verdadeiro e se autocobrar sobre os seus resultados, você não vai correr atrás do seu resultado. Ou seja, vai quebrar tudo se você não tem uma boa autodisciplina. Segundo, déficit calórico. Não tem como você emagrecer sem déficit calórico, é meio que o pilar de tudo. E, bom, se você não tem autodisciplina, você não vai ter déficit calórico, porque você não vai se disciplinar nas calorias, beleza? E daí você não vai pro terceiro passo. Falando em terceiro passo, logo a gente vai pra ele, mas antes eu quero conversar uma coisa aqui com você. Você fez seu déficit calórico da maneira que eu ensinei, certo? Você vai pegar seu peso em libras, multiplicar por 13, tirar 500 e usar algum aplicativo para contar a caloria dos alimentos, como o Fat Secret. Depois que você fez tudo isso, como exatamente você vai saber se tá funcionando? Bom, você vai fazer essa medição de acordo com o ritmo que você tá perdendo peso, beleza? E você se pergunta, mas como assim o ritmo que eu tô perdendo peso? Basicamente eu recomendo que você se pese todos os dias, se possível. Se não for possível, uma vez por semana, beleza? Mas o melhor seria todos os dias. E eu quero que você se pese logo de manhã, depois de fazer suas necessidades, sem comer nada ou beber nada. E você vai se pesar puríssimo, beleza? Por que isso? Porque todos os dias, se você ir se pesando, você vai notar que existe uma variação no peso. Às vezes você vai ganhar peso, às vezes você vai diminuir, e é completamente normal. Isso tem a ver com os hormônios, retenção de líquido, tem muita coisa para se contar, e é por isso que varia tanto. Mas assim,
na semana sempre vai ter uma média de perda, se você está fazendo corretamente. Se você está fazendo incorretamente, você não vai ter essa média de perda, certo? Então quer dizer que está errado o déficit calórico. E daí, se tiver errado, você vai ter que diminuir ainda mais o número de calorias ou aumentar, certo? E daí, qual que seria o correto? O correto seria você perder uma média de 0,5 kg a 1,5 kg. E por que isso? Bom, lembra que a gente estava fazendo a conta do déficit calórico? Você pegou seu peso em libras, multiplicou por 13, isso deu suas calorias de manutenção. E você tirou 500. Por que a gente tira 500 calorias? Para você que não sabe, 1 kg de gordura tem aproximadamente 7.000 calorias. É 7.000 e uns quebrados para cima, 7.700 se eu não me engano. Eu não vou ser muito específico aqui porque eu realmente não sei com exatidão. Mas assim, é em torno de 7.000 calorias. Quando você retira 500 calorias por dia da sua dieta, o seu corpo ele é obrigado a suprir essas calorias que estão faltando, ou seja, do déficit calórico, com gordura. Ou seja, 500 calorias de gordura todos os dias da semana. No final de 7 dias, com 500 calorias de déficit, já vai ter dado 3.500 calorias, aproximadamente, certo? Com 3.500 calorias já vai ser meio quilo de gordura, entendeu? Porque se 1 kg de gordura são 7.000 e uns quebrados, em uma semana, tirando 500 calorias por dia, depois de 7 dias você vai ter queimado 3.500 calorias, que vão vir só de gordura. Então vai dar cerca de meio quilo de gordura, metade de 7.000 calorias. Eu espero que você tenha entendido, mas resumidamente, para você saber se seu déficit está funcionando, você tem que perder de 0,5 a 1,5 quilos por semana. E agora a gente pode abordar sobre a terceira etapa. A terceira etapa é sobre como usar cardio para potencializar a queima de gordura. Lembrando que o objetivo desse vídeo é te ensinar a sair de 30% de gordura a 10% de gordura corporal em 3 meses, mais ou menos aí, da maneira mais rápida possível. Então a gente vai usar mentalidade, para começar, tá? É a base de tudo. A dieta, déficit calórico. E agora o cardio para potencializar as coisas. Olha, ao contrário do que muita gente pensa, atividade física, ou seja, exercício em si, é uma porção muito pequena das calorias que a gente gasta por dia. Ou seja, quando você se bata no treino, ou treina pra caramba e acha que gastou muita caloria, na verdade é praticamente irrelevante quando você conta as calorias que você gasta no dia. A maior parte das suas calorias você vai gastar dormindo ou vivendo normalmente, ou com atividades físicas involuntárias, como, sei lá, caminhar ou brincar, ou sei lá, se correr um pouco mais rápido, anda um pouco mais rápido, trabalha. Ou seja, atividades que não são exercícios padrões, ou seja, são meio que atividades informais, gastam mais calorias durante o dia do que exercícios propriamente ditos, aqueles exercícios mais formais. Tipo quando você tira 1 hora para correr, 1 hora para musculação. Então, você tem que entender primeiro que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, exercício não queima uma grande porcentagem da caloria que você gasta no dia, certo? Sabendo disso, eu quero estabelecer um cronograma de treino de cardio com exercícios informais. Primeira semana, 10.000 passos. Segunda semana, 11.000 passos. Terceira semana, 12.000 passos. Quarta semana, 13.000 passos. Quinta semana, 14.000 passos. Sexta semana, 15.000 passos. A partir daí, você pode aumentar ou manter. Eu realmente não recomendo que você aumente, tá? Porque você já vai gastar um bom tempo aí só caminhando, beleza? Então, quando chegar nesse ponto de 15.000 passos todos os dias, eu recomendo que você vá acrescentando cardio formal. Esse cardio é o informal, ou seja, você vai gastar com caminhadas por dia. Você pode caminhar para ir para o trabalho, já vai contar como o seu número de passos. Você pode caminhar para passear, você pode fazer o que quiser, porque isso é um cardio informal. Você não tem que estabelecer um horário certinho para treinar cardio, beleza? Mas a partir desse ponto de 15.000 passos, começa a ficar meio chato caminhar tanto, sabe? E eu recomendo que você comece a fazer cardio formal. E eu vou passar um planejamento aqui para você. Primeiro, antes da gente começar a parte do cardio formal, você precisa escolher o seu exercício. Tem que ser um exercício que você consiga um batimento cardíaco por minuto considerável, cerca de 140 batimentos cardíacos por minuto. Isso já vai ser o suficiente para um bom cardio, beleza? Depois que você escolher esse exercício, a gente vai pro quanto de cardio você tem que fazer. Se você não sabe exatamente qual que é o número de batidas do seu coração durante o exercício, eu acho que, obviamente, você não vai saber,
é basicamente o exercício que você fica ofegante. Você começa a não conseguir, por exemplo, falar calmamente durante o exercício. Como é que eu posso explicar isso pra você? Durante uma caminhada, você consegue conversar com outra pessoa, certo? E durante um trote, já fica um pouco mais difícil, porque você fica mais ofegante, seu coração começa a bater mais. E durante um tiro, uma corrida super rápida na sua velocidade máxima, você não consegue falar nada. Então, você tem que ficar na linha do trote. Nem na caminhada, porque a caminhada é super fácil, você consegue falar tranquilamente. O trote, e um pouquinho mais intenso, é interessante, e a corrida com máximo de velocidade, não. Então, você tem que mirar nesse meio, sabe? Você tem que conseguir conversar com dificuldade. Isso vai te situar mais ou menos no quão intenso tá o cardio. Agora que a gente ajustou a intensidade correta, a gente vai ver o planejamento, beleza? Na primeira semana, você vai fazer 15 minutos de cardio formal. Na segunda semana, você vai aumentar para 2 dias de 15 minutos de cardio formal. Na terceira semana, você vai aumentar para 3 dias de cardio de 20 minutos, cardio formal. Na quarta semana, você vai aumentar para 4 dias de 20 minutos de cardio formal. Na quinta semana, você vai treinar 4 dias de cardio formal por 30 minutos. E na sexta semana, você vai treinar 5 dias de cardio formal por 30 minutos. Na sétima, você vai fazer 5 dias de cardio formal por 35 minutos. E na oitava semana, você vai fazer 5 dias de cardio formal por 40 minutos. E eu não quero que você faça apenas o cardio formal ou informal, eu quero que você faça os dois. Bom, se você quiser o máximo de resultado possível, se você quiser sair de 30% para 10% em 3 meses, é o que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer tanto o informal, a quantidade de passos, quanto o formal, beleza? Agora eu quero responder uma pergunta que deve ter se passado pela sua cabeça. Por que essa quantia exata de cardio? Por que especificamente isso? Bom, eu quero falar isso porque é interessante responder essas perguntas que vão aparecendo, né, pelo vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário também que eu vou tentar responder, beleza? Bom, isso acontece porque normalmente uma pessoa assim com peso na média, para a altura dela, em 10 mil passos vai gastar aí suas 500 calorias, dependendo da intensidade, dependendo da altura, mas eu tô considerando uma pessoa de 70, 80 quilos, depois de 10 mil passos ela vai queimar algo em torno disso, entendeu? Depende da intensidade, é claro, mas normalmente é algo assim. E bom, assim como as 500 calorias do déficit, lembra que eu te falei? Que queima 500 calorias de déficit calórico. No final de uma semana vão queimar 0,5 quilos de gordura. Então, você une isso, né? 500 calorias de déficit e mais 500 calorias de déficit todos os dias que vem do cardio. Quando você mistura essas duas, dá 1 quilo de gordura por semana que você vai perder. Isso que a gente não tá considerando que você tá progredindo. Porque a gente começa com 10 mil passos, depois vai para 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil, e aqui a gente para, mas você pode continuar. 16 mil, 17 mil, 18 mil, 19 mil, 20 mil. Você para quando você quiser. Você para quando você quiser. E, além disso, você ainda tem o cardio formal. O que eu recomendo é você fazer até os 15 mil passos, parar de aumentar os passos e começar a fazer o cardio formal. Ou seja, você vai fazer 10, 11, 12, 13, 14, 15 mil passos, você terminou a semana de 15 mil passos, você vai começar o cardio formal, ou seja, uma vez por semana 15 minutos, 2 vezes por semana 15 minutos, e aí dá continuidade, entendeu? Essa progressão de cardio vai fazer uma progressão de queima de calorias, e isso se você manter a dieta que a gente falou ali no início, aquele déficit calórico que a gente disse ali no início. Ou seja, você vai começar a queimar muita gordura bem rápido. Então bora logo aqui para a quarta etapa, quarto passo, como você quiser chamar. Bom, o quarto passo, a quarta etapa é construir massa muscular, exatamente. Por quê? Para melhorar a sua estética, para você perder gordura e ter um corpo bom. Segundo, para acelerar seu processo. Por quê? Porque 1 kg de massa muscular queima 7 vezes mais calorias para se manter no corpo do que 1 kg de gordura. Ou seja, você vai acelerar muito os seus resultados. Por quê? A musculação já vai queimar calorias em si. Só de você fazer ela, você vai queimar cerca de 500 calorias por treino aí de 1 hora, 1 hora e meia, certo? Depende da intensidade também. Todo exercício é meio que assim, depende da intensidade. Mas se você treinar com uma boa qualidade, você vai queimar isso, certo? E se você for um iniciante também, quando você é avançado, o seu gasto de caloria num treino de musculação aumenta, certo? Porque você aumenta o peso, aumenta a intensidade.
é muita coisa aqui pra gente pensar, certo? Mas assim, além do gasto calórico da musculação em si, você tem o gasto calórico da construção muscular. Porque o músculo, quando ele tá no seu corpo já, você já construiu ele gasta calorias só de existir. Isso é extremamente interessante para esse processo. Então, construa massa muscular, vai te ajudar pra caramba, é quase como uma habilidade passiva. E aqui eu acho que é um ponto legal antes de ir para a quinta etapa, né? Que é citar o consumo de proteína. Olha, eu acho que em grande parte dos vídeos aqui do canal eu sempre falo sobre consumir proteína. Você tem que consumir proteína, cara. Principalmente se você tá num processo de perda de gordura e ganho de massa muscular, a proteína vai ser a chave aqui além do treino. Então você tem que consumir 2 gramas por quilo de peso corporal no mínimo. Eu recomendo assim no mínimo, do mínimo, para quem tá em déficit calórico, ainda mais um déficit calórico agressivo igual a gente tá fazendo. Por quê? Porque a nossa ideia é perder o máximo de gordura no menor espaço de tempo possível. Então, é legal você ter um bom consumo de proteína. No mínimo 2 gramas por quilo de peso corporal. Você pode chegar até 2,2 gramas por quilo de peso corporal, que seria legal, beleza? Até para mais, 2,5. Mas assim, não precisa ir além disso, tá? 2,5 assim, eu acho que já vai estar bom tamanho. Por quê? Porque a proteína vai ser responsável pela síntese de proteínas, que é a construção muscular. E tem a gordura também, mas eu acredito que seja o essencial citar apenas a proteína, beleza? Caso você tenha dúvidas sobre a gordura, tem outros vídeos aqui no canal, é só você assistir que você vai entender sobre o consumo de gordura. E agora vamos para a quinta etapa, e talvez a mais subestimada. A quinta etapa do processo é o sono. Sim, o sono. O sono é absolutamente subestimado. Cara, o sono ele vai te dar energia para todas as áreas da sua vida, isso inclui o treino, ou seja, vai te ajudar na performance dos seus exercícios no geral, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu gasto de energia com as pequenas coisas, vai regular o seu hormônio da fome, vai aumentar a testosterona e o hormônio do crescimento. O sono é facilmente assim o ponto mais subestimado pelas pessoas, porque elas acham que não vão ter nenhum ganho estando descansando, estando em repouso. Só que é bem pelo contrário, o sono é fundamental. Um bom sono vai assim fazer você passar por cima de alguns erros que você comete. Ou seja, se você, sei lá, comeu menos do que deveria, um bom sono talvez te ajude a não ter tantas perdas, entendeu? A quinta etapa é com certeza o sono, e é a mais subestimada. Além que o sono bom, um sono bom de boa qualidade reduz os níveis de estresse, beleza? E o que eu recomendo? Eu recomendo que você durma no mínimo, 7 horas por dia, sendo o ideal de 8 a 9 horas por dia. Tenta evitar consumir café cerca de 10 horas antes de você ir dormir. Tenta evitar comer, ou seja, dormir de barriga cheia, ou seja, você vai comer 3 horas antes de dormir no máximo. E tenta tomar líquidos, água, 2 horas antes de dormir, porque você não quer ficar levantando durante a noite, beleza? E desligar o celular 1 hora antes de dormir. Então, basicamente é isso para você ter um sono de qualidade. 10 horas antes de dormir, chega de café. 3 horas antes de dormir, não enche a barriga. 2 horas antes de dormir, não enche a barriga de água. 1 hora antes de dormir, desliga o celular. Então agora que a gente tá no final do vídeo, eu vou dar uma resumidinha aqui pro que você tem que fazer. Primeira etapa, um espelho da responsabilidade, para você criar uma mentalidade de autodisciplina. Segundo, estabelecer um déficit calórico. Terceiro, usar o cardio para potencializar os resultados, da maneira que eu disse, usando exercícios informais e formais. Quarto passo, construir massa muscular e consumir proteína. São 2 passos interligados, beleza? E quinto e mais subestimado, o sono. Tenha um sono de qualidade. Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês seguirem essas etapas à risca, com certeza vocês vão ter uma grande perda de gordura, beleza? Pra você que não conhece, eu me chamo Luiz, de novo, eu me apresentei aqui no início, mas eu sou o Luiz, você tá no canal onde eu falo sobre dieta, musculação e meio fitness no geral. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e deixe seu like. Falou!